Então, Edson, a gente vai estar iniciando, tá? Então, em primeiro lugar, mais uma vez, né, as boas-vindas, né, o nosso profundo agradecimento, né, por você ter aceitado, né, esse convite. A gente sabe o quanto nós somos ocupados, né, cheio de atribulações. Então, é uma honra, né, que você está aqui nesse ambiente virtual, a gente se encontrando, ainda que virtualmente, mas eu espero que tenhamos bons desdobramentos, quem sabe, né, desse encontro virtual. Aí eu vou falar um pouquinho rapidamente, né, sobre a gente, sobre o nosso grupo, e aí a gente faz uma apresentação, cada um aqui fala um pouquinho, e aí depois você inicia um pouquinho sobre a sua obra, né, sobre o seu trabalho, naquele esqueminha ali que a gente combinou, né? Esse grupo, Edson e convidados aqui, ele se inicia. Me corrija aí, viu, Conceição, Adelson e Sidicler. A gente tem aproximadamente 2 anos, né? A gente inicia isso no meio da pandemia. Uhum. Eu, particularmente, conheço pessoalmente a Adelson e de uma forma assim, bastante rápida. As outras duas colegas, que é a Cidicléa e a Conceição, nós não nos conhecemos pessoalmente, né? Eu estou aqui de Juazeiro, da Bahia, e eles estão em Salvador. Todos nós somos professores, mas com formações diferentes. E que, a partir de um grupo comum que a Delson e eu fazemos parte, surgiu esse interesse de estudarmos Gadamer. Eu já vinha num processo aí de estudo do Gadamer, a Delson também, e aí a gente começou a articular esse pequeno grupo, né, que está dando super certo. É um grupo de interações assim intensas. A gente tem produzido já algumas coisas bacanas e feito contato com pessoas legais. Não tem muito tempo que a gente fez o contato com a professora Vanessa, que é uma professora do Rio Grande do Sul, que foi aluna do Roden, que trabalha com Gadamer, enfim. E a gente tem trocado essas figurinhas. Então é um grupo de professores, cada um de sua área, que tem interesses aí variados, mas que a gente se encontra aí no pensamento do Gadamer, né? E aí, de vez em quando, a gente faz esses convites e tal. A gente se encontra a cada 15 dias, né? Para a gente estar discutindo. Enfim. Eu sou professor daqui da Universidade Federal do Vale de São Francisco, colega de Shirley, né? Somos do mesmo colegiado, psicólogo de formação, né? E é isso aí. Tive formação com Afonso, que talvez você também tenha conhecido, que eu fiz faculdade lá em Maceió, né? Então, um pouco isso rapidamente. Aí eu vou passar a bola aqui para Delson, Conceição e Sidiclé, que fazem parte do grupo, mas tem aí os convidados, as convidadas, né? Tem Manu, tem Flávia, e também se quiserem, fiquem à vontade. Aí, rapidamente, uma apresentação para a gente passar depois a palavra para Edson. Boa noite, professor Edson. Boa noite. Bem, Adelson. Boa noite a todos, todas aí que estão com a gente nessa noite de diálogo, né? Diálogos gadamerianos. Marcelo já falou, né, do grupo. Nós começamos a nos divertir, né, Marcelo, com o Gadamer, já tem uns 2 anos, e também nos confundir, né, porque ficamos muito confusos com as contribuições ontológicas da filosofia de Gadamer. E aí nós vamos nos ajudando a compreender, né, a interpretar interpretações, né. Então, eu sou filósofo, né, formado aqui na Federal, e tenho um mestrado em educação, estou fazendo doutorado em educação, e aí já vim ali no Gadamer, mas o grupo veio como uma necessidade de eu dar uma atenção maior a esta filosofia, já que eu tinha muitas dúvidas nas minhas leituras,
e devo ter cometido muitos equívocos, né, nas escritas que eu fiz sobre Gadamer ao longo do mestrado, que com o grupo eu estou tentando redefinir, né, ressignificar essas ideias. E a gente fica feliz, né, pelo aceite ao nosso convite e estamos ansiosos para esse diálogo, né? Gadamer, a gente, quando fala em Gadamer aqui no grupo, a gente não fala em debate, a gente fala em diálogo. Né? Conversa. Essa conversa solidária com o outro. Então, estamos felizes por você estar aqui conosco. Eu sou Conceição Marques, sou professora também. Atualmente só estou na rede municipal, ensinando História. Minha formação primeira foi em Ciências Sociais, eu ensinava no ensino médio, né? Sociologia. E fiz o mestrado na UNEB, também Educação. E eu conheci Gadamer, na verdade, através de Adelson, né? Adelson, a gente só vive formando grupos, né? Aí a gente só vive em grupos. E aí a gente tem um grupo de estudo com os professores que trabalhavam na mesma rede de ensino. E ele, na filosofia, né? Da filosofia, ele traz muita coisa. E a gente, eu, Cid Cléa, outros colegas, a gente está sempre bebendo um pouco, né, desses filósofos que a Adelson vai trazendo. Aí a Adelson trouxe junto o Marcelo, que ele conheceu também num grupo, em outro grupo. E aí nós resolvemos fazer nosso grupo, outro grupo, né? E aí construímos durante a pandemia, eu, Adelson, Cid, Marcelo, tem outras pessoas que já participaram em alguns momentos, mas basicamente fica assim, só a gente mesmo. E aí a gente discutindo Gadamer, conhecendo Gadamer, e vamos descobrindo, fazendo relações com os nossos trabalhos, né? Com a escola, com a educação. E algo que ficou muito forte para a gente, né, de herança assim, de Gadamer, é a questão do diálogo. E é algo assim, muito forte, que também a gente termina relacionando com Paulo Freire, porque somos freirianos, né? Então, a gente faz algumas relações também. Daí, né, nós começamos a ficar curiosos também com outros textos de outras pessoas que também discutem Gadamer, que conhecem, né, que traz algo mais. E aí a gente está ampliando o grupo assim, não em quantidade de pessoas, mas assim, em diversidade, né, de atividades, de ações. Aí veio a ideia de convidar pessoas que viessem aqui conversar com a gente também. Então, é isso aí. Seja bem-vindo hoje ao nosso grupo. Obrigado. Obrigado. Isso mesmo. Então, eu sou Cid Cléia, né? Estou aí também nesse quarteto principal aí, me ousando, sempre me arvorando aí na tal da filosofia, que eu não tinha noção, assim, sabe? Aquela filosofia básica da graduação, que normalmente chatinha. Aí o desafio diz assim, não, vamos lá, vamos com uma filosofia diferente. E aí é nessa empreitada que eu estou. Então, assim, está sendo muito legal nesses quase 2 anos, 2 e pouquinho aí. Para mim, é uma satisfação muito grande. Eu hoje estou na rede estadual, estou na coordenação pedagógica dos colégios da Polícia Militar. Então, assim, é muito bom estar nesse grupo, é muito bom ter pessoas como o senhor, professor Edson, que aceita o nosso convite para estar aqui dialogando com a gente e nossas outras pessoas que estão aqui também. Então, assim, sejam todos muito bem-vindos e vamos lá, para mais um diálogo, é uma conversa. Rapidamente me apresentar, eu infelizmente não vou poder ligar a câmera, talvez em outro encontro o Edson eu vou ficar devendo essa. Mas enfim, me chamo Emanuela, eu sou daqui de Petrolina, né, sou orientanda amiga de professor Marcelo, estou aqui porque a gente faz parte também de um grupo, né, que é o LEPEF, que é o grupo Laboratório de Pesquisas e Práticas em Pesquisa e Formação, e conheço um pouco, muito pouco do Gadamer, mas a gente vem, claro, porque conhecimento, enfim, sempre está alimentando a gente, então ouvir um pouquinho de quem sabe
já se aprofundou um pouco mais, é sempre importante. E aí eu faço leituras também dentro da fenomenologia no campo da psicologia, então acho que as coisas se congregam, né? Eu espero que a conversa seja bacana. Muito bom conhecer vocês. Obrigado. A Flávia mandou uma mensagem, né? Dizendo que ela vai ficar mais como ouvinte. Então, aí, Edson, Tá bom, fique à vontade. tá bom. Olha só. Vamos lá. Eu estou me sentindo... Deixa eu tentar aqui expressar. Estou me sentindo assim... muito... Olha a Shirley entrando aí. Eu devo começar a falar de mim. Seja bem-vinda, Shirley, amiga. Enfim, boa noite, querida. Boa noite, meu povo. Eu estou aqui com as coisas em casa, por isso que não aparece a minha carinha aí. Abraço, meu amigo. Fiquei feliz de você estar aqui. Eu tinha que aparecer, porque você é muito especial. Querida, eu agradeço muito sua presença também, viu? Estou aqui, viu? Botar Saudade. pressão em você. Que bom. Então, eu quero dizer para vocês que eu me sinto muito... Nesse momento eu estou me sentindo muito... como é que eu posso compartilhar com vocês? Será que eu dou conta de atender as expectativas de vocês? Não é? Eu acho que é isso. Eu acho que está batendo um sentimento de um caminho que eu quero compartilhar um pouco, que é um caminho que me foi muito caro, e ele já tem alguns anos que eu o trilhei. E hoje pela manhã eu fui reler o artigo que saiu publicado. Eu acho que é o artigo que mais ele conversa. Falamos tanto, já começamos a falar tanto essa categoria tão cara para o Gadamer, que é diálogo, conversa. Às vezes eu gosto até mais do termo conversa, da tradução como conversa, porque torna mais coloquial. Eu não sei para vocês, porque às vezes o diálogo traz a gente muitas vezes convoca Buber, convoca o sentido da dialogicidade, é ótimo também, é muito potente, mas o Gadamer, pelo menos para mim, chega com um tom despretensioso, inclusive quando ele associa lá em Verdade e Método a conversa com um jogo, quase como nas minhas interpretações, né? Quase como aquele papo que vai se caminhando sem regras, sem um pré-estabelecimento, e vai se constituindo de uma maneira muito... Então, nessas horas, eu tenho que voltar a me lembrar um pouquinho. O Marcel foi muito didático, vou trazer um roteiro, né? Porque eu tenho essa facilidade de ir fluindo, e acho que isso é muito gadameriano. Mas quem sou eu, né, na fila do pão? Eu tenho a formação, né, a graduação em psicologia e filosofia, né? Eu jogo nas duas aí, e tive a oportunidade de, no meu mestrado, trabalhar com um profissional da filosofia, um professor da filosofia aqui da Universidade Federal do Maranhão, professor Almir Ferreira Júnior, que é especialista em Gadamer. E eu tinha um problema de pesquisa muito simples, muito direto, que era tentar responder minimamente o que é uma das abordagens da psicologia. A psicologia tem várias abordagens, mas na psicologia humanista a chamada abordagem centrada na pessoa, eu me peguei com esse problema de pesquisa, né? Afinal de contas, o que é abordagem centrada na pessoa? Há muitos anos participo de muitos eventos, muitas atividades. Marcelo, eu acho que a gente já se conheceu, sabe? Lá em Prisca Zero. Eu posso estar errado, mas eu desconfio que a gente já se conhece da época que você
né? Estava com uma fonte, lá no início dos anos 2000. E aí sempre a gente ouve muito, né? A abordagem central da pessoa é isso, é aquilo, aquilo outro. E aí eu me peguei, né? Me peguei com um conceito de alguém que elaborou essa noção junto com digamos, entre aspas, pai fundador, o Carl Rogers, e ele trouxe uma série de vetos, né? O John Wood, ele trouxe uma série de a abordagem central da pessoa não é isso, não é isso, não é isso. Aí, bom, é alguma coisa. Ele está dizendo que não é, mas ele está limpando o terreno para dizer que é alguma coisa. E isso me pegou e virou um problema de pesquisa. E aí Gadamer surgiu como uma possibilidade de realizar essa pesquisa respeitando esses vetos, respeitando essas interdições. Porque Gadamer, ele me permitiu, o meu encontro com Gadamer foi um encontro que me permitiu me aproximar desse objeto de estudo com uma autonomia da razão científica, da lógica científica, que me foi muito cara. Quando eu fui apresentado ao Gadamer, né, e principalmente Verdade e Método, eu comecei a descobrir ali um autor que autorizava, que legitimava saberes não tomados como os hegemônicos ou um modo hegemônico de validação de um conhecimento. E eu identificava muito disso na própria proposta da abordagem centrada na pessoa, inclusive pela sua não presença no meio acadêmico. Então, essa foi uma pista. E uma segunda pista foi o próprio Gadamer no texto, quando ele fala que qualquer método, eu até cito isso no artigo, tem uma citação, qualquer método precisa, antes de tudo, se adequar ao objeto. A gente precisa, de alguma maneira, para elaborar, né, esse caminho, seja de pesquisa, de considerar onde a gente quer chegar, qual o objetivo, qual a meta. O Gadamer me autorizou muito a de alguma maneira, tomá-lo como um interlocutor, e mais do que um interlocutor, um companheiro de viagem, de jornada, muito, muito, muito sensível e aberto à possibilidade da conversa a partir de uma perspectiva que legitimasse o meu horizonte, tendo como horizonte, né, nesse processo de fusão, Carl Rogers e John Wood, basicamente. Então, eram os textos desses autores, tornando os textos, inclusive, vivos à minha frente. Gadamer me convidou também a isso. Olha, torne os textos escritos vivos e se apropriem com um certo protagonismo, como intérprete desses textos. Então, eu estou falando um pouco, quase como aleatoriamente, estou falando quase como afetivamente nesse momento, por conta dessa aproximação. Foi nessa aproximação que teve um momento até que o meu orientador, o professor Almir, virou para mim: Edson, se você não quiser continuar com Gadamer, está tudo bem. Eu falei: não, você não está entendendo. Agora eu quero, eu não abro mão do Gadamer. E foi uma relação muito, muito viva, muito potente. Tanto que dessa pesquisa de mestrado, que tive o prazer de defender em 2018, eu só mandei para publicação em revista um artigo. Foi esse sobre, fazendo essa discussão, o percurso, o que eu chamo de percurso gadameriano na produção de conhecimento em abordagem centrada na pessoa, considerando que, inclusive, essa produção de conhecimento ela é muito
ela não é tão tão vasta no meio acadêmico, né? Então, esse que aí deu origem a esse livro, enfim, né, tem o PDF dele, que é aberto, e tem muita coisa que dá para sair aqui de artigo, mas esse foi o único que me deu, o termo que me dá é um tesão mesmo, uma vontade de publicar. E foi muito bom, foi muito bom. Então, eu não sei, inicialmente, assim, eu cheguei aqui assim, eu cheguei em Gadamer dessa forma, eu não sei, acho que agora é como a gente pode conversar isso, como a gente pode alinhavar isso, eu não, realmente, eu acho que essa síntese, né, Marcelo, acho que foi um pouco mais de 10 minutos, né, mas eu acho que a gente pode ir, eu posso ir explorando no artigo um pouco como é que o Gadamer foi se elaborando, se constituindo, se vocês acharem conveniente. Eu estou com o artigo aberto numa segunda tela e eu posso ir conversando sobre esse texto, porque como eu passei de manhã, eu mesmo fui fazendo anotações, que eu acho que ajuda muito. Então, vamos lá. Eu acho que no primeiro momento, eu até... Shirley, eu acho que eu já falei isso para você, que você comparece, né, na primeira pesquisa que eu fiz um levantamento, gente, nesse cruzamento entre Gadamer e abordagem centrada na pessoa, que é uma das perspectivas dentro da psicologia humanista, e tem várias psicologias, né, como eu sei que somos de várias áreas aqui, uma delas é a chamada abordagem centrada na pessoa, e e aí eu fiz no primeiro momento um cruzamento no mundo mesmo, enfim, a partir de alguns portais, né, representativos de pesquisas fazendo esse atravessamento, abordagem centrada na pessoa e Gadamer. Foi muito pouco, tem muito pouca coisa. Tanto que aqui no Brasil, dentro de psicologia, tem digamos, o legado do Célio Freire, que na tese de doutorado utilizou muito Gadamer como utilizando o recurso da noção de fusão de horizontes para sustentar as discussões que ele fazia, da UFC, né, hoje já está aposentado, e os alunos dele, né, que hoje, inclusive, um deles é professor lá na UFC, o Emanuel Meirelles, tem o Emanuel Meirelles Vieira, enfim, dentre outros. E um dos trabalhos que eu identifiquei, na verdade, um dos poucos, foi esse grupo e a própria tese, né, da Shirley, que está aqui entre com a gente, de 2012, né, falando da clínica do trabalho, que ela articula, né, da metodologia, a fenomenologia merleau-pontiana com a hermenêutica filosófica do Gadamer, que faz essa discussão. Né, eu me lembro que à época eu até adquiri o livro, tenho, né, até hoje tem um livro aqui dela, então nesse aspecto tem muito pouca coisa, tinha muito pouca coisa. Então, onde é que encaixa, né, considerando que o Gadamer, olha aí, né, tá vendo só? Enfim. Pronto, olha aí, já dei a deixa já para o Shirley estar, enfim, já no próximo momento aqui, falando um pouquinho do trabalho dela. Muito bom o trabalho dela, Clínica do Trabalho. Então, como é que foi? O objetivo da minha pesquisa foi realmente pensar. Eu diria que o objetivo desse artigo foi apresentar, eu acho que é isso que importa aqui para a gente, mais do que o trabalho como um todo, mas foi tentar apresentar esse percurso teórico-metodológico que eu desenvolvi utilizando a hermenêutica filosófica do Gadamer. O Gadamer, eu acho que é importante, é necessário fazer uma fala nesse sentido. O Gadamer, ele deixa muito explícito no primeiro momento, logo em Verdade e Método, volume 1, logo na apresentação, em que a proposta dele não é ser
servir de método, ou seja, que o conhecimento dele seja pego, né, a grosso modo, seja utilizado como um método de um conhecimento científico. Até porque o tempo todo ele está discutindo conhecimento científico, ele está debatendo de uma maneira bastante aguda, de uma forma bastante validando outros saberes. Né? O mote de verdade e método é esse, é a validação de saberes da história, da estética, da linguagem. Né? Então, mas ele, ao mesmo tempo, ele nos permite, quando ele fala, olha, todo saber tem a sua pode ter a sua validação como se adequando a um recurso metodológico, se ele conversa com o objeto da pesquisa. Se ele, de alguma maneira, se adequa, né, nesse diálogo com o que você quer pesquisar. E muitas vezes eu acho que essa sensibilidade, esse cuidado que eu li no Gadamer, eu acho que é algo tão atual, tão importante, porque muitas vezes a gente parte para uma pesquisa, por exemplo, e a gente não considera, não dialoga o método com o objeto. É como se... eu vejo muito isso no meio da psicologia humanista, não sei se Shirley, se Marcelo vão concordar comigo, mas muitas vezes já há uma pressuposição que tem que ser fenomenológico, a priori. E é muito interessante perceber nesse momento, o Paulo Coelho Castelo Branco, que está aí na UFC também, ele tem utilizado algumas ele está resgatando algumas metodologias quantitativas, inclusive, quali-quantitativas, mas principalmente quant no sentido de inventário, algo que foi muito historicamente estabelecido pelo Roger. O Roger utilizou lá atrás. Veja, eu não estou dizendo que está certo ou que está errado, mas eu acho que é muito coerente. Dentro do conhecimento científico, nós temos tantos recursos, recursos cognitivos para possíveis metodologias, percursos metodológicos, que me parece um pouco engessado quando a gente necessariamente tem que partir apenas de um pressuposto. Né? Eu acho que tem uma coisa que o Gadamer, quando a gente convoca, né? Quando o Gadamer convoca a conversa, o diálogo, ele inclusive coloca essa conversação em níveis de saberes, que é muito interessante. Não é apenas uma conversação de interlocutoras ou interlocutores como a gente está aqui, né? Mas no nível de esses saberes conversam entre si, esses saberes, esses dois conhecimentos. Eu vou dar um exemplo aqui também muito caro, estou puxando aqui exemplos, mas Afonso fazia isso com uma maestria. Afonso Lisboa, referencial na psicologia da abordagem centrada na pessoa, da Gestalt terapia. Ele tinha uma facilidade de fazer isso, ou seja, essa conversação de saberes, quando ele convocava Nietzsche, quando ele convocava Buber, quando ele convocava, né, tecendo essas pontas, juntando essas pontas numa conversação em que havia a possibilidade de uma atualização no melhor sentido gadameriano. Né? A atualização no sentido gadameriano, que é justamente o despertar da potência de uma nova leitura, de uma nova interpretação, de uma nova ressignificação. E essa talvez seja o ponto de maior riqueza que a gente pode trazer, né, ou seja, a não reprodutibilidade. Talvez o Gadamer tinha uma coisa que ele deixou como um legado muito forte, foi uma crítica muito sustentada ao tecnicismo, herança de Heidegger, evidentemente, mas de uma maneira me parece muito mais, ou pelo menos para mim me chega de uma maneira muito mais propositiva e não tão metafísica, não tão no campo das ideias, como Heidegger traduz. O Gadamer, ele consegue, quando ele fala de saúde, né, o caráter oculto da saúde, quando ele traz
toda uma discussão, inclusive histórica, logo no início de Verdade e Método, quando ele vai resgatar o lugar do senso comum, o lugar e consequentemente, né, posteriormente, o lugar do preconceito, enfim, quando ele faz toda uma discussão sobre o saber jurídico, né, em termos menos positivos, gente, eu li Verdade e Método, nós estamos em 2022, pelo menos isso aí já deve ter uns 5, 6 anos, para vocês verem como me marcou. Eu confesso que eu não tive tempo de rever, de revisitar a obra, mas foi muito marcante perceber a riqueza do passeio, inclusive na tradição, que é uma categoria muito forte, muito presente do Gadamer, mas não necessariamente com um olhar de reprodutibilidade. Eu acho que a crítica ao tecnicismo está justamente na crítica à reprodutibilidade. E acho que aí foi um ponto que me puxou, me mobilizou, o quanto Gadamer me permitia não reproduzir, por exemplo, Carl Rogers e John Wood, mas, ao mesmo tempo, não necessariamente convocar outros olhares para justificarem absolutamente o meu. Gadamer, ele me deu a seguinte dica, olha só, você tem como pegar esses textos clássicos dos anos 1970, quando esses dois autores elaboram a noção de abordagem centrada na pessoa, e você consegue, inclusive, convocar com outros textos deles, estabelecer uma conversação e trazer, né, elementos, entrar nessa conversação desses textos, trazendo elementos de um sentido que não apenas reproduza a literalidade do que eles estão falando, mas que convoque um horizonte de possibilidades do que essa noção ampliou com relação às noções que anteriormente antecederam a noção de abordagem centrada na pessoa, como, por exemplo, aconselhamento não diretivo, terapia centrada no cliente, abordagem centrada no cliente. Enfim, essas terminologias eram terminologias que eram identificadas com o trabalho de Carl Rogers. Agora estou me dando conta que tem muita gente da educação, e o Carl Rogers é alguém também muito caro, né, na educação. Então, eu acho que é legal puxar aí também, para ele, inclusive, tem um determinado momento que ele expressa, né, textualmente a admiração por Paulo Freire, enfim, né? Afonso até tem um texto que ele escreveu sobre isso, enfim, o Rogers tem um capítulo sobre o poder pessoal, mas, enfim, o fato era possível, Gadamer, de alguma maneira, me autorizou, me legitimou a não reproduzir outros olhares, por exemplo, sobre a noção de pessoa, sobre a noção de abordagem, sobre a noção de terapia que terceiros tinham escrito. E eu, de alguma maneira, apenas só iria reproduzir. Ao mesmo tempo, ele me permitiu, que é justamente, me parece, o lugar da tradição, o tratamento que ele aponta na direção da tradição. A tradição, ela traz uma questão ambígua, que é uma questão dessa história efeitual, como o Gadamer falava, ou seja, uma história dos efeitos, uma história absolutamente que traz marcas, uma história com marcas, não uma história intelectual, uma história de registros racionais, mas uma história que atravessa, uma história que deixa marcas mesmo, que deixa efeitos. Ele chama isso de história efeitual. A tradição, ela é marcada por essa história efeitual, ela é marcada por uma compreensão pré-elaborada, uma compreensão que já existe, uma compreensão que, de alguma maneira, estabelece um horizonte divisado, né? E ele está dizendo, tem muita riqueza nisso, tem muita coisa nisso que te permite, eu estou aqui
inventando uma conversa de Gadamer. Imagina, quem sou eu? Mas Gadamer dizendo, você é autorizado para a produção de conhecimento e, de alguma forma, a gente continue convocando os textos clássicos, os textos de origem, mas não com o sentido de reproduzi-los, mas com o sentido de compreendê-los. Uma compreensão que, por ser uma compreensão que, por ter a validação do intérprete, ela necessariamente ganha um sentido próprio, e um sentido que se consegue dialogar de uma forma sustentável com o contexto, sustentável com o conhecimento, a validade dele está muito associado à sua capacidade de responder a demandas concretas no mundo da vida. Ou seja, não é o sentido do saber científico, muitas vezes, né, no campo da abstração, da teoria, que não passa pelo crivo da ética, que não passa pelo crivo da aplicação, a aplicabilidade. Por isso que ele fala de frônesis, ao invés... deixa eu pegar uma cola aqui do meu texto, né? Ao invés de falar de episteme, né? O Gadamer valoriza a frônesis, né? Essa categoria aristotélica, inclusive, né? Tirado lá da Ética do Como. Então, eu já estou dando um passeio doido aqui na minha cabeça, enfim, já deu para perceber que puxa vida, deixei aqui, estava o que me puxou mesmo foi uma definição. Vou até ler essa definição, que é do John Wood, um texto famoso, esse aqui, né, abordagem centrada na pessoa. Tinha uma versão mais antiga, talvez o Marcelo tenha, que era uma capa branca, né? Pois é. A gente vem de longe e conhece. Né? Isso foi lançado em 94, 95. E aí ele falava, o John Wood, que elaborou essa noção, pronto, essa mesmo, né, Chico? O John Wood, que elaborou em 1975 essa noção com o Rogers, ele falava o seguinte, olha só como... E aí eu fui chamar isso de vetos woodianos do trabalho. A abordagem centrada na pessoa não é uma teoria, uma terapia, uma psicologia, uma tradição. Não é uma linha, como, por exemplo, a linha behaviorista. Embora muitos tenham notado o posicionamento existencial de suas atitudes e outros tenham se referido a uma perspectiva fenomenológica de suas intenções, não é uma filosofia. Acima de tudo, não é um movimento, como, por exemplo, o movimento trabalhista. É meramente uma abordagem, ele dá um itálico nisso. Nada mais, nada menos. É um jeito de ser, ao se deparar com certas situações. Veja, isso me inquietou porque ele define a ACP pelo que ela não é, pelo que nega. Só que uma identidade se fortalece no registro das diferenças. Ou seja, aquilo que é singular quando em comparação, tendo como parâmetro esse lugar da diversidade. Eu tenho articulado muito isso. É interessante como eu já trazia isso aqui. Hoje eu tenho falado muito de racialidade, dessas questões que têm me atravessado muito. E é muito interessante pensar esse lugar identitário a partir do registro da diferença, né? Das diferenças. Me parece que o aspecto mais característico e significativo, né, dessa perspectiva é justamente o seu caráter aberto, inacabado. Isso quem fala é o próprio John Wood. O que vai acontecer naquele jogo? Nessa hora, gente, eu gosto muito, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de mesa de bar, sabe? Nessa hora eu sou um admirador de o Luiz Antônio Simas, professor de História lá do Rio de Janeiro, um grande intelectual que o Brasil tem, que fala da brasilidade nas suas frestas. E o Luiz Antônio Simas me parece que para mim é muito representativo desse lugar da conversação
uma mesa de bar, ele dá aula, né, em bares lá no Rio, não só, né, não só, mas também. E esse sentido eu voltei para cá para tentar dar uma certa coesão, mas esse sentido da conversação que parte da mobilização, de uma mobilização cuja subjetividade está profundamente atravessada pelo seu horizonte conceitual, pelos seus preconceitos, e é muito interessante como a noção de preconceito é resgatada de uma forma positiva, é legitimada, onde precisa passar pelo crivo da constatação, da compreensão, enfim, da constatação no decorrer de um processo, mas não é algo que nós não precisamos estar lacrando o tempo todo, né? Nós podemos estar conversando e juntos estar elaborando isso. Então, a pergunta que disparou foi: mas que diabos, é possível conhecer essa ACP fora desses parâmetros de cientificidade e parâmetros filosóficos? Porque como é que eu consigo conhecer isso que está carregada de não é isso, não é aquilo, não é aquilo, por essa definição? Foi aí que eu me deparei com a atitude hermenêutica gadameriana, que eu quero chamar a atenção para a atitude, porque mais do que um exercício intelectual, é um convite para uma prática. E não é à toa que nesse momento, né, ou seja, de 2 minutos antes, eu citei aqui, eu fiz referência a Luiz Antônio Simas, né, para mim, né, um gadameriano, talvez sem saber que o é, né, na sua volúpia, né, de alinhavamentos e aberturas, né, conexões, e vou convocar aqui Anne Bloom, que ela fala da importância da gente não construir algo pesado, a gente tecer redes, né? Isso tudo é muito gabriano, eu não sei, né? E aí, é lógico, também é freiriano, é rogeriano, se a gente pegar nesse sentido, é Afonso, né? A gente está falando desse lugar, né? Então, nesse sentido, eu vou ler algum trecho aqui, é nesse sentido que a atitude hermenêutica gadameriana permite desconfiar do que está dado e propagado pelo escopo woodiano e rogeriano por meio do desvelamento de um novo horizonte, enquanto possibilidade de resposta a tais indagações. É como se eu tivesse lido um pouco, sido autorizado pelo Gadamer para dizer: desconfia, pergunta sim, vai lá, desconfia e se lança nisso aí. Mas que diabos ele quer dizer com isso? E foi isso que eu fiz. Então, a primeira coisa foi: eu preciso validar o que eu chamei de vetos woodianos. Um nome bonito, pomposo, mas apenas para dizer tudo que ele falou que é negativo, já que ele estava lá, já que ele participou do Rogers, da elaboração do nome em 75, abordagem centrada na pessoa, isso tem validade, eu só não estou entendendo o que é. Mas eu vou caminhar com essa dúvida, eu vou caminhar com essa... Né? E aí, aí, diretamente, eu falei: tudo bem, você está botando pilha aí para eu ir nesse caminho, então vem comigo também, Gada, né? Não foge, não. E aí puxei ele pela mão e ele, né, muito generosamente, através dos escritos dele, ele começou a caminhar nessa trilha comigo, né? E aqui eu trago no texto, né, desse artigo, algumas justificativas por que Gadamer. A primeira delas é por conta da crítica que ele faz ao paradigma metodológico científico moderno, né? Em função de que a compreensão é tomada em seu modo de ser e privilegiada em um diálogo vivo com a tradição. Nós não precisamos estar aferrados, né, a metodologia científica, o paradigma metodológico científico de que somente aquilo que passa por uma série de procedimentos de testagem, procedimentos de aplicação, né, clássica do que é científico, adquire digamos, a valorização, adquire a legitimação de um saber efetivo, de um saber válido. O que o Gadamer faz é
vamos validar outros saberes que não passem por esse caminho metodológico clássico da ciência moderna. Né? Ele é muito contundente nessa fala, em verdade e método. Né? Por isso, inclusive, o título é uma provocação. Né? Verdade e método é justamente o quanto nós, na modernidade, associamos a verdade passando pelo viés de um método científico que traz um ar de verdade a um conhecimento científico. Daí despontar a hermenêutica como uma espécie de racionalidade que se propõe a compreender e investigar experiências e questões na perspectiva de suas atualizações históricas. O Gadamer está dizendo, vamos considerar o contexto, a contextualização. Nesse sentido, é importante considerar que a proposta de Gadamer busca resgatar a validade dos saberes, que é justamente um pouco que passa por aí, como artístico, histórico, todo aquele que se insere enquanto experiência de linguagem. Aqui eu quero dizer que grandes experiências e referências que eu identifico em abordagem centrada na pessoa estão em lugares não acadêmicos. E, mais uma vez, eu tenho que citar Afonso, né, como talvez o grande representante na história da ACP brasileira, da abordagem centrada na pessoa brasileira, que trilhou muito desse caminho, não desconsiderando a importância da academia, não desqualificando, quero chamar a atenção, afinal de contas, eu estou falando de um trabalho acadêmico. Seria absolutamente absurdo da minha parte. Mas eu quero resgatar a crítica do Gadamer. O Gadamer fala que o problema não é o conhecimento científico, é a unilateralidade, a absolutização que nós, na cultura moderna e contemporânea, muitas vezes damos ao conhecimento científico, outorgando a ele um lugar único de saber legítimo, desconsiderando outros saberes. É nesse sentido que eu trago essa reflexão, que eu não, né? Gadamer traz essa reflexão. E que é importante, inclusive, para que a gente possa, com isso, localizar, e aí quase como provocativamente, é muito bom, muito legal saber que o grupo é um grupo que ele tem esse aspecto acadêmico, que é um aspecto de valor, mas ele não fica preso ao acadêmico, né? Quando vocês foram falando dos lugares onde cada uma e cada um se encontra, eu fico muito assim, muito admirado, muito honrado por estar num espaço de diversidade, num espaço de pluralidade, num espaço em que, de alguma maneira, isso provoca, principalmente para os professores e professoras acadêmicas aqui, enfim, questões da vida prática, da vida cotidiana, que muitas vezes nos escapam quando a gente está no contexto acadêmico apenas. Então, isso Gadamer está trazendo isso. Quando ele está questionando o conhecimento científico, ele não está questionando o seu valor, ele está questionando a unilateralização, a absolutização do seu valor como um valor que dá legitimidade a um tipo de saber apenas. Né? E em tempos de decolonialidade, em tempos de valorização dos saberes dos nossos povos originários e tradicionais, afrodiaspóricos, esse convite de Gadamer é muito atual. Esse convite do velho, né? Não sei se vocês sabem, carinhosamente, Gadamer ele é chamado do velho dentro da tradição da filosofia alemã da segunda metade do século XX. Ele morreu com 100 anos, né? 100 anos, 101, uma coisa dessa. Então, esse legado do velho é um legado muito atual, é um legado muito potente nessa onda de descolonização ou decolonização, que inclusive hoje já está presente nas nossas academias também, por conta de todo um movimento de cotas, um movimento histórico recente, né, dentro das universidades públicas brasileiras, que apesar de tudo que fizeram nos últimos 6 anos, 7 anos, eles passarão e nós passarinhos. Importante fazer menção a isso.
Gente, eu vou tentar adiantar mais, porque já viu que eu sou faladeiro demais, né? Então, Então, nesse sentido, esse foi um primeiro aspecto que me despertou. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar dos motivos da convocação de Gadamer e vou dar um passeio muito, muito rápido nas categorias. Eu já falei aqui até de algumas, mas vou tentar ser um pouco mais sistemático. Mas tudo isso para tentar ser um pouco mais breve na minha fala. A gente veio de corres de um dia todo, né? Também com isso. Uma outra escolha também, um outro aspecto que se justifica, um outro motivo, foi a consideração, né, na perspectiva hermenêutica e filosófica do Gadamer, a consideração da compreensão em seu contexto histórico-cultural. Ele bate muito nessa tecla. Isso é tão rico, né, gente? Vou aqui ler no texto. Uma vez que a formação desse saber é sempre constituída por uma relação de abertura permanente junto à contingência das coisas e ao diálogo vivo com a tradição. Diálogo vivo e não reprodução, né? Diálogo vivo com a tradição e com a modernidade dos fatos e acontecimentos, tornando absolutamente falível, aberto e coloquial. Coloquial aqui entendido como derivado de um colóquio, de um diálogo entre ideias e contexto. Gente, isso aqui é muito rico, é muito potente, né? Então, não tinha como não ser capturado afetivamente, e é afetivamente, né, nesse sentido. É que eu acabo gostando de tantas paixões, mas essa é uma paixão que continua aqui. Também, eu falei rápido já disso, mas vou só deter um pouco mais, existe um outro motivo, que é o fato de que um método, né, que tem a influência do Gadamer pressupõe a sua implicação no problema ético da concreção de uma teoria que se volte para... Então, de alguma maneira, me é muito significativo, porque tentar responder o que é abordagem centrada na pessoa tinha um propósito objetivo de sentido. Que sentido tem essa noção? Que coerência tem na prática isso? Descobri que o próprio John Wood já se debatia com isso nos anos 1990. Esse livro que eu até mostrei ainda há pouco, Abordagem Centrada na Pessoa, de onde sai essa noção, ele está se debatendo na segunda parte desse livro o tempo todo. Eu fiquei muito, muito lisonjeado, muito honrado com isso, mas porque ele trazia já essa preocupação de, gente, não dá para ficar a gente acendendo incenso, né? Qual a aplicabilidade disso? Para onde isso vai? E isso, concordo, né, quando a professora trouxe, isso tem muito de freiriano também, né? Vou avançar aqui, como eu falei para vocês, porque eu falo demais. Então, eu começo a fazer uma articulação, digamos assim, daquilo que eu falo de uma apropriação da rede conceitual, né, para dialogar com tudo isso. E essa rede conceitual, ela, evidentemente, parte da noção de compreensão hermenêutica, né? Compreensão hermenêutica que se sustenta em pré-compreensões, em compreensões que advêm da tradição, compreensões que já existem no mundo, em que quando nós chegamos no mundo, elas já estão dadas, já são, digamos assim, são base dos nossos preconceitos. Não no sentido que nós fazemos da leitura senso comum do preconceito, mas no sentido de um juízo pré-estabelecido, de juízos pré-estabelecidos. Somos seres judicantes, né, que elaboramos juízos de forma prévia. A questão toda legitimar o preconceito não é sustentar tudo nos preconceitos, mas é a partir dos preconceitos, a partir dos conceitos que temos de uma forma pré-estabelecida, conceitos que já nos atravessam pela tradição que nós somos influenciados, e não quer dizer que a tradição tenha um juízo de valor como bom, mal, certo e errado. Nós estamos num momento histórico muito interessante dessa história efeitual do Gadamer, em que nós estamos revendo várias questões relacionadas à estruturalidade da tradição da nossa sociedade brasileira, por exemplo, quando nós fazemos toda uma discussão de racismo, quando nós fazemos toda uma discussão sobre a sociedade patriarcal, machista,
misógina que nós vivemos, do quanto digamos, o nosso conservadorismo que emerge de uma maneira, nossa, enquanto coletivo, uma parcela muito grande, e é só a gente observar, infelizmente, ainda a quantidade enorme de votos que teve, né? Vocês sabem quem, nessa última eleição, e com toda a onda que nós, muitas vezes, fazemos gracejos, memes, achamos, né, ridículo, patético, mas toda essa onda, né, de solicitação de golpe na frente dos quartéis, enfim, isso de alguma maneira fala também de um lugar da nossa tradição, uma tradição dessa história efeitual, e de que modo nós lidamos com isso. E isso vem, inclusive, por meio da linguagem, né? O quanto, inclusive, estou resgatando uma outra categoria do Gadamer, o quanto a linguagem, como meio muitas vezes interditada na contemporaneidade, né? Se a gente for, inclusive, ver a Copa do Mundo agora, né? A linguagem, por uma sociedade mais diversa, está sendo interditada por abertura e estranhamento por parte do intérprete, no meu caso, quando em extensas conversações com a tradição, representada nesse percurso, principalmente pelos escritos de Rogers e John Wood. O texto resultou desse diálogo em que eu me reconheço mudado pelas ideias derivadas desse processo, mobilizado pela necessidade para a potencial atualização da ACP, no estabelecimento de modo cada vez mais consistente e contínuo de pontes de diálogo entre o presente e o passado, entre o antigo e o novo. Afinal, é nesse sentido que, do ponto de vista hermenêutico filosófico, sobressai a relevância da tradição enquanto transmissão, né, para a compreensão atualizada de uma questão, de um problema ou mesmo de um paradigma. Daí porque a tarefa de compreender é sempre preconceituosa, potente e criativa. Preconceituosa no sentido de que sempre a gente está no movimento de compreensão, sempre está no movimento de atualização, de criação, de invenção, enfim, do novo que sempre está por vir. Gente, eu peço desculpas pela minha limitação. Eu não sei se eu colaborei de alguma forma de coração. É um material que faz tempo que eu não me aproprio um pouco mais, mas me causa muito, muito prazer. Eu não consegui me preocupar quando o Marcelo me procurou, me preocupar, ai meu Deus, tem tanto tempo. Eu confesso que o meu coração bateu, né, mais forte, falou, oba, vou poder falar disso que eu gosto tanto de falar. E depois é que eu pensei, puxa vida, né, preciso me preparar minimamente. Enfim, gente, é isso. Eu acho que eu falei muito, mas eu não sei se eu também agreguei alguma coisa. É isso aí. Edson, maravilhoso, maravilhosa a sua fala, o seu jeito, né, a sua forma, né, de se colocar. Acho que você foi totalmente coerente, né? Foi totalmente coerente, foi inteiro, né? Acho que você foi, houve uma precisão, um rigor conceitual, mas a gente conversou, né? O tempo todo você estava ali, eu estava aqui, as pessoas também ali nos comentários, a gente percebia isso. Eu estou assim realmente admirado, né? A palavra admiração, né? E aí eu vou fazer alguns comentários, depois eu vou passar aí para os meus queridos também colegas, para as pessoas aqui que estão. E aí a gente vai engrossando o caldo. Eu vou fazer um pacote, né? Porque eu também não vou voltar, eu faço logo um pacote, assim. Primeiro, que na minha opinião, você faz algo assim muito inovador na tradição dos estudos bibliográficos, na minha opinião, sabe? Porque os estudos bibliográficos, a revisão de literatura sistemática, integrativa, parará, parará. Então, são estudos importantíssimos, mas eles, de um modo geral, eles estão muito centrados nisso, numa técnica, né? Na forma como você vai organizar, como você vai fazer a colheita das informações, como você vai organizar, enfim. O que você traz,
né, é justamente o diálogo com esses textos, né? O diálogo com esses textos, né? O intérprete, a relação do intérprete e os textos, né? E como você também bem colocou, né? Esses textos, eles saem da letra morta e passam a ser textos vivos. É que o Gadamer traz isso, né? Que é vamos dizer assim, que a graça da obra é que em um dado momento ela é um registro, né? Que fica no tempo, mas ela pode ser novamente reatualizada, né? Ela pode ser atualizada, né? Na relação com o intérprete, né? E ganha vida. Então, acho que você traz esse elemento inovador, na minha opinião, né? Que é um estudo, na tradição dos estudos bibliográficos, que é isso, quer dizer, considerar o diálogo nos estudos bibliográficos. Parece óbvio, mas, na minha opinião, eu vejo como algo muito inovador, né? E aí, eu queria também comentar que você fala várias vezes, né, da questão da replicabilidade, da reprodutividade, né? E o quanto enquanto a gente vive nesse mundo, né, pautado por uma técnica que busca essa reprodução, né, essa replicação, né? Na verdade, e aí já fazendo uma viagem, né, com o que a gente está vivendo no momento que a gente está vivendo, também sem julgamento de valores às questões ideológicas, mas fazendo sim críticas a certas apreensões de determinados movimentos ideológicos, ou de partes desses movimentos, é que nesse entendimento da replicabilidade, né, a gente encontra uma convergência entre uma certa tendência conservadora, né, de manutenção ou de retorno, né, a algo supostamente passado, algo idealizado que está lá no passado que a gente precisa retornar ou conservar, mas é uma convergência também aparentemente contraditória, mas não é. Há uma vida altamente produtivista e consumista, né? Marcada aí pelo neoliberalismo. Então, essa coisa do conservadorismo e desse neoliberalismo tem como base comum a replicabilidade, a reprodução, seja para transformar tudo em mercadoria, as pessoas, as relações, e reproduzir, fazer tudo, a vida um fast food, ou a replicação de conservar alguma coisa, né? E aí eu acho muito legal quando você traz também a questão da tradição para Gadamer, né? Como algo bem diferente, quer dizer, a tradição não é o conservadorismo. Inclusive o Gadamer até diz assim, olha, vive me dizendo aí que eu sou conservador, eu não sou conservador, né? E a tradição é outra história, né? A tradição, inclusive, a tradição é um não à replicabilidade, é um não à replicabilidade. Por que um não? Porque nessa convocação da tradição, é uma convocação da tradição para um diálogo. Então, não é uma replicação, né? E aí, por fim, o segundo ponto, o terceiro, por fim, é uma pergunta. De uma certa forma, você já responde no final do seu livro que você traz. É assim, bom, como você faz um estudo bibliográfico trazendo essa questão do diálogo, né, do intérprete com os textos e tal, e que a gente estava falando dessa atualização, né? Na atualização, o próprio nome diz, né? Está se atualizando. O diálogo, né, faz com que a gente se atualize. E aí a pergunta seca e direta é: como é que você, Edson, saiu desse diálogo, né? Você falou, não, eu saí mudado, né? Mas assim, mudado como? Aí eu não sei se os colegas querem conversar, trazer alguma coisa, se você fica à vontade para falar, não sei. Roda.
Não sei se alguém mais quiser, sei lá, fazer alguma colocação, tal, porque aí eu já... Mas vai fazer, Marcelo, a dinâmica de várias perguntas ou com... Ficou, na verdade... Fica à vontade, Adelson. Você fez um apanhado legal e, assim, agradecer mais uma vez, né, a Edson pela fala. Quando a gente gosta, né, de uma fala, você vê que não interrompe, né? Deixa a pessoa falar e fluindo, que é o texto, né, se apresentando para nós como uma experiência, né? Experiência significativa. E aí, eu estava até conversando com o pessoal do grupo mais cedo, e tem algumas coisas assim que eu queria entender melhor, né? No seu texto, ainda está muito presente a questão do objeto, né? É uma coisa que a gente vem lendo Gadamer e tentando desconstruir essa relação, que ainda é um pensamento da técnica, né? Essa relação sujeito-objeto. E o Gadamer ele vai numa outra direção, né? Também quando propõe o diálogo, e essa discussão do método, acho que já vem embutida essa crítica à objetivação do outro. E é uma coisa que eu queria te ouvir. E, assim, outra coisa que eu tenho ainda uma dificuldade em fazer uma distinção, não sei se seria metodológica ou conceitual, né, entre essa proposta, né, da pesquisa centrada na pessoa, né, a metodologia centrada na pessoa, né, que você desloca lá do Rogers, que ele vem com a ideia do cliente, né. Eu acho que foi legal, porque o cliente fica uma coisa muito fria, né, trata o outro como cliente, né, para a pessoa nós nos colocamos em equidade com o outro. E assim, aí eu penso que eu ainda tenho uma dificuldade em fazer uma dissociação com as pesquisas autobiográficas, né? Somente nessas pesquisas. Aqui nós temos o professor Eliseu Clemente, né? Da UNEB, que é um pesquisador nessa área, então ainda tem uma dificuldade em dizer o que é um, o que é outro, quais são os distanciamentos e as aproximações entre elas. Queria que você pudesse nos... legal, as coisas que você fala, dos conceitos, dos horizonte, o jogo, né, que a gente vem lendo ultimamente, e a gente acha uma acolhida, né, nos seus posicionamentos, na sua forma de interpretar, muito próxima do que nós vemos interpretando aqui, esses conceitos gadamerianos. Então é isso aí, assim, feliz, né, pelo presente da noite. Obrigado, Deus. Obrigado aí pela... Eu não sei se mais alguém quer fazer alguma colocação. Estou anotando aqui, hein? Diga, Shirley. Diga, querido. Consegui ligar a câmera aqui mesmo no escurinho para dar boa noite. A iluminação dessa sala é péssima. Deixa eu baixar uma. Ô, Edson, minha cabeça viaja, né? Um monte. Ele disse, eu tô com minha cabeça viajando, a minha também tá. Primeiro, falar da alegria que é te ver aqui, ver a convite do pessoal do Marcelo, que é um colega de trabalho que me ajuda muito, é um parceiro de trabalho. A gente tem dividido alguns momentos como profissionais, né, na Univasf, como psicólogo. E aí a gente já se conhece também de longa data dos encontros da CP, né, Marcelo e eu. E a última vez que eu encontrei com o Edson, o encontro da CP, foi lá em Porto, Muro Alto. Foi a última vez. E foi um ano difícil, né? Que foi o ano que eu descobri que eu estava com tumor no cerebelo. E o encontro foi em setembro. E eu estava com muitas dores de cabeça, não aproveitei muito o evento. Fiquei um pouquinho na praia, porque a cabeça doía toda hora.
E aí depois eu descobri o tumor e tirei o tumor, graças a Deus, continuei viva do meu pai. Continuar produzindo, mas foi uma época boa, não aproveitei muito do encontro, porque eu estava bem doente, muito tenso. Mas, enfim, tem uma coisa que me chama a atenção no Gadamer, né? E necessariamente eu queria te provocar com esse questionamento, tá? Porque uma coisa que me mobilizou muito, porque eu entrei em contato com ele em 2009, 2010, um Gadamer, faz muito pouco tempo, a partir do orientador do doutorado, o Marcos Túlio Caldas. Então, eu sempre vim estudando Merleau-Ponty, minha ideia era já fazer alguma coisa com Merleau-Ponty, ele me apresentou o Gadamer. Eu comecei a estudar, achava interessante ler, mas os meus olhos pularam quando eu, no livrinho, que eu até peguei aqui, ó, O Caráter Oculto da Saúde, eu encontro algo da fala dele, do escrito dele, que me remete ao conceito de tendência atualizante do Karl Popper, tá? E nesse trecho, ele está falando sobre o poder fazer do médico, tá? O ser capaz de fazer do médico, tá? Depois eu vou fazer a ponto com o seu texto, lógico, mas eu queria lembrar disso. Aí ele vai dizer que, assim, em certo sentido, o médico é a profissão simbólica, já que sua tarefa não é um fazer, mas um auxílio que facilita ao ser vivo o retorno à saúde, o regresso à sua vida. O médico nunca pode ter a plena ilusão de ser capaz de fazer e de fazer. Ele sabe, no melhor dos casos, ele auxilia a natureza a obter seu êxito, e não a si mesmo ao seu ser capaz de fazer. Aí depois ele diz, o nosso fazer é por natureza limitado. A ciência médica é aquela que, no final, não produz absolutamente nada. E tem que contar expressamente com a maravilhosa capacidade da vida de se auto-restabelecer e de se auto-reequilibrar em si mesmo. De modo que a tarefa mais singular para o médico é colaborar para aquele restabelecimento. Eu acho esse trecho a cara do conceito de tendência atualizante do Rosa. Eu lembro que eu estava lendo isso sentada. Aqui eu já estava aqui, vi uma série em 2012, e eu estudando para poder amarrar um capítulo que eu não estava travada mesmo. Eu dei um pulo, eu estava sentada no chão, encostada, dei um pulo. Minha gente, isso é tendência atualizante. Minha gente, isso é Rosa Pula. Aí comecei a voltar a ler tudo que eu já tinha lido de novo. E comecei a amarrar. O que é que isso tem a ver necessariamente com o teu, pelo menos a forma como eu compreendo, o seu processo, e necessariamente o meu, tá? Eu sempre fui uma ovelha, tanto quanto desgarrada do pessoal da ACP, eu sempre estava questionando muito. E eu fui muito criticada ao longo da própria pesquisa que eu fui encontrando, né, terapeutas da psicoterapia centrada. E a forma como eu fui construindo os meus artigos, os meus livros, e fui apresentando os trabalhos no evento da CP, eu fui muito execrada, né? O pessoal meteu pau em mim justamente porque eu estava falando o que não se tinha falado, e às vezes talvez fosse proibido de falar. Mas o que eu vejo, Edson, nesse novo modo de pensar o que é da nossa tradição, eu vejo isso como resultado da própria tendência atualizante, sabe? E o que eu vejo é que quando os nossos colegas de uma abordagem que prima pela abertura e quer nos prender ao zumbi, que foi a expressão que você usou, eles estão impedindo justamente esse desabrochar do novo saber que sai do diálogo quando eles nos permitem que a gente fale do modo como a gente está pensando, do modo como a gente está questionando, sabe? Então, para mim, entrar em contato com dinossauros como Almatuzzi foi muito importante, porque ele me deixava eu pensar, ele me deixava ir, sabe? Sem me aprisionar, a consideração positiva e condicional era muito forte. Então, eu penso que o Gadamer vem enriquecer a ACP em termos de construção de conhecimento, sabe? Para que nós possamos ensinar a tradição que o diálogo não é só necessário, mas ele é preciso
para que a gente possa ir além do Rosas, que só pôde ir até onde ele foi em 85. Tá? Então, a pergunta que eu quero te fazer é: você constrói algo, como o Marcelo falou, inovador. E eu quero saber de tu, ao compartilhar essas tuas ideias, não é? Repensando e redizendo os grandes nomes da abordagem centrada na pessoa, se tu sentiu, porque é muito interessante, Marcelo, professor Adelson, Arali, que é minha aluna na disciplina abordagem, que eu estou dando abordagem centrada na pessoa, Marcelo, isso mesmo. É muito importante a gente entender que a própria ACP, ela permite com que a gente caminhe a partir dessa crença no nosso potencial para a autorregulação, para a autoatualização, para um novo saber. E não tem como cair só no rosa, se realmente a gente for pelos princípios da ACP. A dissidência, ela vai ser uma consequência natural de pessoas que estão pensando e que precisam dialogar para o próprio crescimento e desenvolvimento científico. Né? Então, eu queria que tu falasse um pouco disso, como foi para tu propor algo além do que já está teoricamente dado, tá? E como é que nossa comunidade recebeu isso, porque eu não tive tanta chance de dialogar, não me deram muito não, tá? Eu fui um pouco enxerida, mas por aí. Tá bom. Não sei se tem mais alguém, mas agora eu comecei a ficar preocupado com a questão do tempo mesmo. Muitas falas bem interessantes de vocês, eu quero conversar um pouquinho com vocês aqui. A gente tem um teto, Edson, até, assim, estabelecer o máximo, né? Até 10 horas, aí a gente pode caminhar nessa direção aí. Tá ótimo. Mas eu espero não me alongar muito, não. Marcelo, tu fizeste uma explanação muito legal de várias ideias, e das tuas explanações, o que eu, assim, digamos assim, puxa vida, né? Como essa lógica neoliberal se apropria, né? Consegue juntar para os seus interesses aspectos aparentemente absolutamente contraditórios, né? Na tua fala, você não está isso, e eu concordo plenamente. É complicado. Bom, como é que eu saí dessa jornada, né? Objetivamente, foi essa a tua pergunta para mim. Então, eu diria que, eu acho que a primeira coisa que me vem à cabeça, com muita, e aí talvez eu vá fazer uma conexão, tá aí, vou fazer uma conexão com a Shirley, com o que ela traz, que eu acho que conversa, diálogo, essas duas questões. Eu acho que eu saí mais autoral, sei que eu posso dizer assim. Quando eu falo mais autoral, mais apropriado de uma capacidade de questionar de forma sustentável o próprio sentido disso que é chamado abordagem centrada na pessoa. E apontar de uma maneira... ou constatar o quanto a apropriação que se faz disso, que se chama abordagem centrada na pessoa, possui vários riscos, vários perigos relacionados a essa reprodutibilidade, a um pouco do que Shirley estava falando, na verdade que eu falei, né, coisa do zumbi e tal. Então eu me tornei muito mais, digamos assim, eu vou brincar com uma fala de Soninha, muito mais saidinho. Eu acho que Soninha que fala isso, né? Sônia Guzmão. Eu acho que eu fiquei mais saidinho, mais, né? Mas me senti mais confortável. Foi uma pesquisa que me ofereceu passear por achar um modo de compreensão própria. Nesse modo de compreensão, o que eu constatei? A importância para mim de contextualização, a importância para mim do aspecto cultural,
enquanto presente, inclusive nas ausências que Rogers, que se encontram nos textos do Rogers. Quando Rogers, por exemplo, não discute de uma forma um pouco mais aprofundada a cultura, é algo próprio do seu aspecto cultural, do seu momento histórico-cultural. E que isso, para mim, eu comecei a identificar como algo muito importante. Consequentemente, eu percebo que depois dessa pesquisa, depois desse texto, que já tem, literalmente, ele já tem 4, 5 anos, né, produzido, é como se eu tivesse me afiançado, me fortalecido muito mais nessas questões, para, inclusive, continuar articulando com a abordagem centrada na pessoa. Então, depois disso, pra você ter uma ideia, eu também sou psicoterapeuta, eu comecei a verificar, a trazer uma discussão sobre racialidade e trazer para dentro da minha clínica de que forma essa questão de racialização ela está presente no meu fazer, na minha facilitação como psicoterapeuta. De que maneira, já foi na pandemia que veio depois, de que maneira eu conseguia lidar com sonhos, compreender sonhos, já que houve uma enxurrada de relatos de sonhos e em ACP a gente não fala. Produzi textos com isso, fiz uma pequena pesquisa também. Então, quando eu falo mais saidinho, nesse sentido, eu comecei esse último ano e meio fazer algumas falas, algumas reflexões sobre questões estruturais da sociedade, algumas tensões estruturais da nossa sociedade brasileira e como a gente invisibiliza quando trata no contexto da ACP. Então, eu acho que isso tudo é reflexo. Eu acho que o Edson que saiu, tentando responder objetivamente, na verdade, estou tateando aqui. Eu nunca me fiz essa pergunta de uma forma tão categórica como você fez, por isso que eu também não tenho uma resposta pronta. E eu estou tateando. Então, eu acho que eu saí muito mais saidinho. Eu saí muito mais me propondo. Aí entra o que Shirley falou, a dialogar, a convocar, inclusive, outros autores, outros personagens, a não achar que a abordagem centrada na pessoa é sinônimo de teoria rogeriana. Não pode. Eu não consigo conceber isso. E aí, Shirley, na tua pergunta, eu sei que tem gente que não gosta de mim. Tudo bem. Eu sei que tem gente que, tipo assim, me acha um infiel. Mas como eu não tenho essa propensão religiosa, realmente eu estou tranquilo, sabe? Porque... Agora, sabe o que eu tenho descoberto? Duas coisas, viu, amigo? Eu tenho descoberto duas coisas assim nesse meu caminhar. Primeiro eu não estou tão disponível a tudo, não. Estou começando a dizer alguns não, sabe? A dizer alguns nãos a contextos que eu... Né? Por exemplo, eu fui agora o Correio Ibero-Americano de ACP aqui no Brasil, Poços de Caldas. Eu fui. E lá eu constatei que eu não quero ir para brasileiro, o Fórum Brasileiro vai ter ano que vem, no Sul não, porque... Pois é, porque aí eu não estou disponível não. Vou descansar desse meio. Pô. Talvez daqui a um tempo eu vou. Mas, por exemplo, o nordestino que vai ter no Ceará daqui a 2 anos, esse eu vou. Porque as discussões que teve no nordestino foram porreta, foram, né, de decolonialidade, de pessoas trans, negras, mulheres, questões regionais, tudo isso comparecendo com muita força, com muita presença. Então, eu acho que tem várias ACPs. Aquelas mais conservadoras, né? Eu realmente não tenho disponibilidade e elas também não têm disponibilidade no meu ouvir.
Então, fica todo mundo de bem. Eu acho que é legal. Ok, Flávia, um abraço. E aí tá tudo bem. Por outro lado, tem uma coisa que é a nova geração. Gente, é muito bonito. Sabe, o pessoal que está saindo das universidades agora, essa juventude. Eu não sei se eu estou sendo já um senhor de meia-idade otimista, mas as melhores interlocuções estão sendo com esse povo jovem, novo. Eu estou tomando uma iniciativa aqui em São Luís com o pessoal negro que trabalha com a CP. E a maior parte é tudo moça nova. A gente está fazendo um Aquilomba ACP em São Luís. Um negócio assim, para se encontrar, trocar experiências, se ouvir, para conversar, no melhor sentido, conversar, falar das nossas marcas, do que significa se apropriar desse lugar e, ao mesmo tempo, como estamos conseguindo nos conectar. E a tendência é a gente começar agora um grupo de estudo de psicologia preta em ACP. Nada disso, assim, é tudo... E aí é o sentido do coletivo também. Então, eu não sei, eu tô otimista. Eu acho que esse povo aí, sabe, Chico? Eles conversam entre eles, é bom para eles lá, mas eu acho que tem muito mais coisa boa nessa abertura à experiência, esses novos horizontes aí. Eu tô otimista, E ao mesmo tempo eu estou me cuidando. Quando eu digo que eu estou indisponível para algumas coisas, é por uma questão de autocuidado mesmo. É uma questão de processo terapêutico, como você colocou aí brincando no chat. Adelson, vamos lá. Você trouxe... Foram duas questões bem interessantes. Eu acho que eu preciso compartilhar um pouco do como foi o processo de diálogo porque inicialmente a ideia era um diálogo entre Rogers e Gadamer. Não era tornar a noção de ACP um objeto de estudo, sabe? E era um diálogo um pouco por conta de pontos de identificação que a gente reconhecia, até Shirley trouxe, né, um ponto. E assim como tem pontos de diálogo, a gente pode colocar Paulo Freire e colocar os três conversando, que dá um papo muito legal. Só que aos poucos foi emergindo. É engraçado isso, porque como é que foi emergindo a questão o objeto, o estudo foi saindo de uma conversa entre esses dois autores, um estudo a ser feito, e o estudo passou para a noção de abordagem centrada na pessoa. Eu não vou nem tratar como objeto nesse momento, mas eu sei que eu vou chegar, que a gente vai acabar desembocando nesse lugar por uma questão de sistemática, por uma questão necessária nesse processo de pesquisa. Porque o Almir Ferreira Júnior, meu orientador, ele começou a querer entender a abordagem centrada na pessoa. Olha só, um cara absolutamente formidável. Ele falou, bom, quero entender um pouco que ideias são essas aí que esse Rogers trazia. E aí ele começou a fazer perguntas tão interessantes sobre, mas vem cá, não era terapia? Onde é que estava a terapia para virar abordagem? Onde é que estava? E aí ele me provocou uma coisa que eu comecei a me dar conta que eu não sabia responder para ele. Afinal de contas, o que é abordagem centrada na pessoa? O que é, digamos, o legado que é conhecido o trabalho do Rogers? O Rogers é conhecido, né, grosso modo, como a referência ao trabalho dele é a abordagem centrada na pessoa. Mas que diabos é isso? E aí nós dois, aí ele começou a olhar para mim, olha, isso aí isso é um problema, né? É um problema. Isso é uma questão. Então, eu diria que foi a partir desse problema. A questão toda é que o Gadamer já estava tão na sala com a gente, e eu fui o principal, porque lembra que eu falei mais cedo que ele falou, olha, se você quiser, a gente pode ficar só nessa questão. Eu falei, mas Gadamer está conversando tanto aqui, Gadamer está tão presente. Por isso que, de alguma forma, quando eu convoquei essa rede conceitual, foi muito no sentido de como essas categorias sempre levam um sentido de abertura, sempre levam um sentido de
de aprofundamento contextual, de ressignificação, de releitura. Foi, em Verdade e Método, que e esse trecho eu até cito aqui, mas eu acho que essa altura do campeonato para achar, que eu encontrei uma espécie de autorização pelo próprio Gadamer de, quando ele está fazendo um exercício de compreensão do lugar do método, porque, na verdade, o método é o lugar que ele sempre bate. Ele bate dizendo, olha, você querer validar um saber porque necessariamente tem que passar por um método, é você colocar o método como algo mais importante num processo de produção de conhecimento. Como se tudo precisa passar por aí. Mas ele não quer dizer com isso que ele está dizendo não é para ter método, não é para... Ele está dizendo tudo tem que estar conversando, pelo menos foi a leitura que eu fiz. Tudo isso precisa estar conversando. Então, de alguma forma, esse problema de pesquisa, para não ficar numa lógica muito objetal, e eu concordo contigo, viu, Adelson? Esse elemento disparador desse jogo, o ponto zero da questão, o para onde nós vamos, na verdade, o que nós queremos, o que nós queremos perguntar honestamente, fez com que a gente precisasse pensar conceitos, uma rede conceitual que dialogasse, que dissesse, olha, com essa rede conceitual é possível você fazer essa trilha. E atendesse aquilo que o próprio Gadamer falava, onde o saber, ou uma teoria, ou tudo tem que se subordinar ao método. Não, o método, de alguma maneira, deriva desse diálogo, dessa produção de conhecimento. E aí entra uma outra coisa também contextual, que é uma lógica de produção de conhecimento, né? Então, havia uma questão para atender a produção de conhecimento para esse fim de pesquisa. Eu não sei se eu te respondo nesse aspecto, viu, Adelson, mas eu concordo. O que a gente ficou muito perto, eu não sei até, sendo muito honesto, eu não sei até que ponto, em algum momento, sim, nós acabamos fazendo uma coisa que o Gadamer recriminaria, que foi instrumentalizar conhecimentos dele para o fim de uma produção de conhecimento, inclusive colocando no lugar de método, mas se ele apontasse isso, eu tentaria contra-argumentar no sentido de que essa rede conceitual dele entrou como um interlocutor, não entrou como um artifício ou como um pacote pronto, um combo pronto que, de alguma maneira, vai ser apenas aplicado para atender a uma demanda, a uma solicitação institucional ou cultural, né, da cultura acadêmica. Mas entrou como um interlocutor, como alguém que estava numa conversa já e que, de alguma maneira, estava colocando algumas coisas na mesa e falou, olha, eu tenho condições de continuar conversando sobre para onde vocês estão pensando em ir, para onde vocês estão querendo ir. Mas eu acho que a gente está muito numa fronteira, muito num limite, e talvez der um passo para o lado, sim, entra num lugar de instrumentalização, se der um passo para o outro, entra num lugar de interlocução, de diálogo. Não sei se eu respondi. Na verdade, eu estou elaborando, a partir da tua pergunta, uma possível resposta, pelo menos, que faça algum sentido para mim, né? E aí, você fala da questão da distinção, né, dessa proposta que eu cheguei a elaborar, né, essa proposta de produção de conhecimento em ACP com uma proposta autobiográfica. Eu tenho muito pouco conhecimento metodológico sobre pesquisa autobiográfica, até por conta do meu desvinculamento, eu não estou vinculado, né, à pesquisa, né, já desde a época da dissertação. Nesse momento, eu diria que eu sou muito mais um articulador, um intelectual articulador, psicoterapeuta, supervisor, fora da caixinha. Né, nesse momento, estou muito mais nesse lugar. E o que eu posso te dizer é que a preocupação, né, de trazer
o lugar da análise como análise compreensiva no melhor sentido hermenêutico, o lugar da síntese como uma síntese hermenêutica, né, envolvendo essa questão dos horizontes e articulando, inclusive, essa ambiguidade de familiaridade e estranheza, né, que a hermenêutica traz, foi a estratégia para tentar oferecer uma certa sistematização desse percurso. É quase como, depois de ter feito o percurso, até porque esse trecho da pesquisa foi o último trecho que eu escrevi, que foi justamente quando isso aparece na pesquisa, mas foi já no final, quando eu volto e falo, que diabos que eu fiz aqui? O que é que aconteceu? Quase como, deixa eu rever, alguém fez a filmagem do percurso, né, quase com diários de bordo e tal, e aí eu vou analisar, e aí foi quando eu comecei a fazer essa articulação desse percurso mais ou menos sistematizado. Enfim, tanto que é a parte que eu menos gosto, tanto que eu nem falei dele, né, que é mais ou menos perto da parte final do texto, do artigo, que é justamente essa sistematização, né, de uma investigação das informações, a análise compreensiva, a síntese hermenêutica. Tem o seu valor, mas, assim, não é o que mais me comove, não é, eu sendo muito honesto, eu acho que isso aqui foi muito mais para deixar alguma marca, apontar uma marca de um processo do que ocorreu. Né? Me agrada muito mais as reflexões mais de sentido mesmo, né? De elaboração de sentido. Adelson, eu também não tenho ideia se eu conseguir te responder, acho que não. Muito mais, eu me senti saudavelmente provocado e foi o que eu consegui, assim, elaborar nesse momento. É isso. Muito bom, Edson. Fantástico, fantástico. E não sei se alguém mais gostaria de colocar alguma coisa. A gente, assim, tá super agradecido. Eu tô realmente, assim, renovado, mais entusiasmado ainda, né? De continuar estudando Gadamer, de avançar. Feliz de fazer contato com você, ou de rever, ou de fazer um contato inaugural, né? Ainda vou consultar as minhas memórias. A gente vai, viu, Edson? A gente vai depois editar esse material, aí eu mando para você, tá bom? Tá ótimo. Tá bom. Marcelo, eu queria saber se me autoriza, porque normalmente eu tenho um perfil profissional de Instagram que às vezes eu faço registros de momentos que eu gosto muito. E aí, como eu teve a imagem da divulgação que foi feita, aquela imagem me é suficiente, mas eu gostaria só de tecer algumas palavras, deixar de público. Eu acho que, enfim, até valorizando esse espaço, esse momento, me faria bem. Se não Claro, houver nenhum problema. claro, Tá? claro que sim, claro que sim. E aí, até se tiver algum registro, não sei se tem algum perfil do Instagram que tem algum registro para eu fazer alusão, porque eu acho que eu não tenho, tal, aí depois você me passa. Não devo fazer isso hoje, nem Passo amanhã, vai sim, ser. a gente tem um perfil no Instagram, então a gente tem algumas coisas, a gente passa para você e aí a Me gente vai. passa, por favor, me passa. Eu faço questão. Eu muito honrado, e nessa hora eu gosto de compartilhar muito minhas alegrias. A gente, às vezes, eu uso o espaço do Instagram, às vezes, para cuspir marimbondo, mas também para honrar também, agradecer também é bom. Maravilha, Edson. Olha, muito obrigado, muito obrigado. Imagino. Eu que Obrigado aí a agradeço. todos, tá certo? Obrigado aí o pessoal que teve aí, Shirley, Manu, as Flávia que teve que sair, outras pessoas. Não sei se a Delcio quer falar, se de Cléa, se Conceição querem colocar alguma coisa. Eu só queria completar. Cid vai falar. Não, só agradecer mesmo, Consa, né? Foi muito bom, foi muito importante. Como a Adelson trouxe mesmo, a gente vai ouvindo e vai surgindo assim trocentas provocações
das nossas reuniões, dos nossos encontros. Então, assim, essa conversa foi ímpar. Muito obrigada, professor. Imagina, eu que agradeço. Agradeço de coração. Agradeço as palavras tão generosas. Algumas falas suas no texto, né, que a gente faz a relação, por isso que eu falei de Freire, né, de Paulo Freire, e algumas questões até que eu ia colocar, você já foi respondendo, né, até algumas coisas a gente já tinha conversado um pouco lá no grupo, a questão de exemplos mesmo, situações, porque para mim é novo, né, que é uma abordagem nova da psicologia, que eu não entendo, mas ele já foi dando conta, né, mas uma coisa que eu queria chamar a atenção é para a sua postura, né, que assim como no momento que a gente trouxe Vanessa também, porque você fala de Gadamer e você tem que se comportar parecido com o que você fala, né? Entendeu? Então foi muito legal, muito, muito bom isso, porque a gente fica super à vontade, né? Não parecia um diálogo de falas, né? Mas a gente estava aqui dialogando o tempo todo, a cabeça não para de fervilhar. Então foi uma conversa muito boa, muito agradável, né? Também agradecendo. E é muito bom a gente estar com pessoas que pensam, dialogam, conversam e praticam, né? Esse pensamento aí de Gadamer. É a nossa tentativa aqui o tempo todo de fazer isso, né? Nossas rodas de conversa. Obrigada, professor. Imagina, eu que agradeço. Obrigado pelas palavras tão generosas.